Queridos alunos, vamos agora dar uma olhada num outro tema para lá de importante para essa prova do Enem para ingresso em 2021. Vamos lá? Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre alimentação e também sobre doença, naturalmente. Olha o tema proposto: caminhos para a promoção de hábitos alimentares saudáveis no Brasil. O que eu ensino para os meus alunos? O que eu falo para vocês? O que são caminhos? Caminhos são o que deve ser feito. Caminhos significa quais medidas devem ser implementadas para aquilo funcionar, para solucionar os problemas que vão ser apresentados aqui. Caminhos para a promoção de hábitos. O que é promover hábitos? Fazer com que as pessoas cheguem à conclusão de que aquilo é importante. Fazer com que o indivíduo se mova na direção daquilo que se quer. E o que se quer aqui são hábitos alimentares saudáveis. Ok? Então, hábito é algo que se faz com constância, que se cria com constância. Você precisa de informação e você precisa de repetição para se criar um hábito. Do mesmo jeito que você precisa de repetição para se criar um vício. Tá? Hábito é algo que você faz com frequência e é bom. Vício é aquilo que você faz com frequência e que não é bom. Tá? Então aqui o que se quer são hábitos alimentares saudáveis. O que é hábito alimentar saudável? Você tem que se alimentar de produtos cientificamente comprovados no sentido de que eles vão fazer bem para o organismo humano. Ok? Então vamos ver. O tema é um problema? Eu não falo com vocês para dar uma olhada nisso. O tema é um problema? Por quê que eu tenho que perguntar isso? Porque eu tenho que apresentar proposta de intervenção no problema. Eu tenho que desenvolver a minha redação falando de problemas, para que então, na hora de propor a solução, eu possa solucionar o problema ou os problemas que foram apresentados na minha redação. Nada mais lógico. Mas na hora de fazer, eu sei, é difícil. Por isso que nós vamos fazer mais uma redação, e vocês que são meus alunos já viram tantas e tantas e tantas, e nós vamos continuar vendo. Tá? Vamos ver então aqui, não é o problema. Se não é o problema, por que não é o problema? Caminhos para a promoção de hábitos alimentares saudáveis. Isso é bom. Isso é bom. Então qual é o problema? O problema é que nem todos os brasileiros têm hábitos alimentares saudáveis. Mas por que isso acontece? Aos porquês, prestem atenção. Por que nem todos os brasileiros têm hábitos alimentares saudáveis? Aí eu fui pensando, nós temos alguns caminhos, e eu pensei em dois muito básicos. Falta de dinheiro. Como é que a pessoa que não tem recurso financeiro suficiente vai desenvolver hábitos alimentares saudáveis, sendo que alimentação saudável é cara? Totalmente saudável é cara. Isso não é para todo mundo. O mercado existe, como o texto motivador falou, ele está em ascensão, em crescimento no Brasil. No entanto, nem todos podem suportar esse tipo de gasto, porque o orçamento familiar já é restrito, já está enforcado com muitas vezes aquilo que é básico para a família. Sabemos disso, o Brasil é um país repleto de pessoas que estão no salário mínimo ou pouco acima disso. Então, o primeiro ponto que eu observei é o seguinte: falta de dinheiro. Outro ponto que faz com que muitos brasileiros não tenham hábitos alimentares saudáveis: falta de informação. O indivíduo ele não tem a informação completa acerca dos malefícios de uma alimentação na base de alimentos ultraprocessados. Não sabe. Essas informações não chegam direito. Não estão aí no dia a dia para competir com as publicidades desses alimentos ultraprocessados. Para que a informação pudesse ser apresentada de forma contínua, no sentido de que, olha, isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal, isso faz bem, isso teria que ser bancado pelo Estado.
Porque quem é que vai tomar essa iniciativa, se não é a administração pública? Visando a melhor qualidade de vida da sua população. Quem que faria isso? Eu não conheço. Ninguém. Então, já pensei, quem vai melhorar as condições no sentido da informação é o Estado. Ele tem que investir nisso. Tá? E com relação, professor, à falta de dinheiro, nós vamos abaixar o valor dos alimentos. A nossa proposta vai ser essa, dos alimentos saudáveis. Ok? Então, 2 problemas que eu trabalhei, repito, estão aqui na minha guia 1 e na minha guia 2. Na guia 1, eu falei que a falta de informação e o excesso de publicidade dos alimentos ultraprocessados. Na guia 2, eu coloquei falta de dinheiro de muitos brasileiros para ter um hábito alimentar saudável. Ok? Vamos lá, então. Câmera, acompanhe aqui. Vamos lá. Vamos falar dos caminhos para a promoção de hábitos alimentares saudáveis no Brasil. Qual é o meu horizonte de projeção? Brasil. É o mundo? Não. É a América Latina? Não. É o Brasil? Então, cuidado com o horizonte de projeção. Você não pode nem extrapolar o tema, falar do mundo inteiro, e nem reduzir o tema. Quando o tema pede para falar do mundo inteiro, você fala só do Brasil, você reduziu. Quando pede para falar do Brasil, você fala do mundo inteiro, você extrapolou o tema. Tanto a redução do tema quanto a extrapolação do tema são formas de você tangenciar. Fique atento. Tá bom? Então, meus caros, o que eu fiz? Eu busquei contextualizar. Trazer uma informação de história, normalmente, filósofo, alguma coisa que esteja relacionada com alimentação, com saúde. Saúde e alimentação. Porque se eu jogo uma frase, uma ideia aqui de um filósofo, mas não tem muito a ver com o que eu quero, aquilo entra de forma goela abaixo do texto, forçada. E isso, claro, vai de cara desautorizar a sua citação, a sua contextualização. Então tem que ficar atento, beleza? O que eu fiz? Fui buscar lá no pai da medicina, olha que maravilha, e ele falou sobre nutrição? Falou. Se eu consigo isso na hora da prova, gente, e sei escrever, claro, não adianta só pegar a frasezinha, joga lá no texto mal escrito, porque a pessoa não aprendeu. Isso é... Né? A gente tem visto isso muito aí, isso não é escrever. Saber dessas informações acerca de produção de texto no Enem não é saber escrever, não. Saber escrever é outra coisa. Então, nós estamos aqui ensinando a escrever. Hipócrates, pai da medicina, 460 a.C. a 377 a.C. Esse cara viveu muito para a época dele, 83 anos, muita coisa, tá? Ele afirmava 2 pontos, eu coloquei a frase dele na íntegra, que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, assim, já entrei de forma triunfal. Já mostrei que eu estou ligado, sei do que está falando, sei do que está sendo pedido e sei o que eu estou fazendo. Quem que é Hipócrates? Pai da medicina, já coloquei informação, ainda venho aqui e falo, esse notável pensador grego, já retomo ampliando. Esse notável pensador grego é, ainda hoje, para não achar que falou isso lá atrás, hoje não serve, ele é, ainda hoje, respeitado por muitas de suas ideias. No campo da nutrição, sobretudo, nesse campo, né, porque não é só, no campo da nutrição, sobretudo, elas, o quê? Ideias. Ainda são muito atuais. E não é sem motivos. Não é sem motivos que elas são ainda muito atuais. Por quê? Vamos explicar. Não é sem motivos, não. Estudos recentes concluíram que muitos alimentos naturais possuem propriedades terapêuticas. São funcionais, alimentos funcionais. Servem para prevenir doenças e às vezes até combatem.
Tá? Olha só, possui propriedades terapêuticas. Eu estou junto com Hipócrates. Remédio. Alimento, remédio. E hoje os estudos recentes concluíram isso. Ah, mas você não citou fonte. Isso aqui é um argumento comprovável. Está lá nas estratégias argumentativas do manual do INEP. Em todos os manuais do INEP de 2012 até 2019, nós vamos encontrar essas informações. Tranquilo? Então está lá, argumentos comprováveis. Como assim? Você comprova com facilidade. Isso é notório. As pessoas sabem que é assim. Então não depende de demonstração de fonte, de pesquisa, não. Tá? E não é sem motivo. Os estudos recentes concluíram que muitos alimentos naturais possuem propriedades terapêuticas. Isso é comum saber disso. Enquanto os processados, eu não quis repetir alimentos, enquanto os processados podem causar câncer, diabetes, infarto, além de doenças autoimunes como a psoríase. Aqui você já mostrou conteúdo de biologia. Você estudou, tudo aqui você sabe em sala de aula. Você não precisou ficar assistindo Netflix, você não precisou ficar fazendo aulas infinitas de conteúdo. Então, tudo que você estuda na sua sala, ao longo de toda a sua trajetória estudantil, é material suficiente para construir a sua redação. E eu vou acrescentar um pouco mais, na medida certa, para você usar no dia da sua prova. Então, mostramos aqui. Felizmente, os caminhos para uma alimentação saudável existem e são referendados, comprovados pela comunidade científica no mundo inteiro. O professor, mas pediu para falar do Brasil. Falei, gente, mas se comprovaram que os alimentos funcionais são muito bons e isso está no mundo inteiro, todo mundo comprovando em diversas partes do mundo, é mais argumento para mim ainda no Brasil. Então, olha só, alimentação saudável, tá? Esses caminhos eles existem e são referendados pela comunidade científica no mundo inteiro. No entanto, aí vem o problema. Falei que isso é bom, é importante, todo mundo sabe que a alimentação saudável é boa. No entanto, no Brasil, 2 principais fatores impedem o acesso da maioria das pessoas a uma nutrição adequada. 2 fatores. Quais são eles? A intensa publicidade de alimentos processados associada à desinformação. Então, essa é a minha primeira guia. Então, há uma intensa publicidade de alimentos processados associada à desinformação. Segunda guia. E o alto custo dos produtos in natura de qualidade. Coloquei in natura aqui entre aspas, porque se trata de uma expressão em latim. Meus caros, prestem atenção. O que o INEP fala naquele esqueminha? Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. O nosso mantra. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. O tema está aqui na introdução? Tema está aqui? Está. Caminhos para uma alimentação saudável no Brasil. Nós temos que achar os caminhos. Todo mundo está nos caminhos? Não. Por quê? Por causa desses 2 problemas aqui. Ó. Tem publicidade demais de alimentos processados, falando que é uma maravilha. Você chega no supermercado, a publicidade está lá. Os pacotes são maravilhosamente bonitos, atrativos, o cheiro, o sabor, tudo é maravilhoso. Só que não são nutritivos. Não são benéficos, muitos deles. Maioria. Ok? Outro problema, galera não tem dinheiro. Beleza, professor, entendi. Então aqui tem tema e tem tese? Tem tese. Qual é a tese? Que no Brasil nós temos 2 problemas principais que impedem muitas pessoas, milhões de pessoas no país, de caminharem para uma alimentação saudável. Tranquilo? Ah, entendi, professor. Beleza. Agora sim está ótimo. Vamos dar sequência. O que se espera agora da minha redação? O que o avaliador está observando, galera? O avaliador está pensando o seguinte, vamos ver se ele vai dar uma sequência lógica ao pensamento que ele está delineando aqui. Você fez uma
promessa aqui ao seu leitor. Não precisa ser o avaliador, qualquer um que leia o texto. Você fez uma promessa. Você fez uma promessa no seguinte sentido: eu vou falar agora no resto da minha redação sobre essa intensa publicidade de alimentos processados associada à desinformação e vou falar também, né, sobre os produtos in natura que são muito caros. É isso que você prometeu. Aí você tem que cumprir. Promessa é dívida. Então, agora você vai pegar a primeira guia, coloquei até laranja ali, você vai pegar a primeira guia e vai trazer a guia 1 e transformar a guia 1 em tópico 1. Você pega a guia 1, transforma em tópico frasal 1. Igualzinho, professor? Não. Você tem que dar um jeito. Isso aí já depende da sua criatividade. Por isso que nenhum professor consegue ensinar tudo para o aluno. Graças a Deus, né? Que bom que é assim. Senão não ficaria nada para você. Você não precisaria usar a sua inteligência, só a sua memória. Redação não é para usar a sua memória. Não tem jeito de usar a sua memória. Você tem que usar inteligência e criatividade na produção de textos. Por isso que muita gente não consegue resultados bons na redação. Aliás, muita gente consegue resultados pífios. Eu vou pegar a guia 1. O que é a guia 1? Está faltando informação e tem muita publicidade. De início, eu coloquei aqui um articulador que indica sequência. Tá? Olha, é sequenciação. Primeiro, segundo, de início, outro problema. Tá dando sequência. De início, é importante considerar que as estratégias publicitárias, eu falei intensa publicidade ali, as estratégias publicitárias tornaram o setor alimentício um dos mais rentáveis do mundo. Mexer com alimento é ganhar dinheiro. Isso fez com que poderosos conglomerados financeiros, o que são conglomerados financeiros? Empresas que se unem para investir num determinado setor. Tá? Nós chamamos de conglomerados financeiros. Isso fez com que poderosos conglomerados financeiros passassem a investir nesse segmento. Ó, faltou até colocar aqui, ó, nesse segmento. Eu estou colocando tudo que é articulador, é em azul. Tudo que é articulador, eu estou colocando azulzinho, porque depois nós vamos ver isso, tá? Tudo em azul. Isso fez com que poderosos conglomerados financeiros passassem a investir nesse segmento com um principal objetivo: lucro. O objetivo não é tornar o alimento mais nutritivo. O objetivo não é fazer com que a população tenha mais saúde. O objetivo é fazer com que os alimentos sejam mais baratos, mais acessíveis, com uma bruta publicidade em cima, para que todo mundo possa consumir e gerar muito lucro. Então, o principal objetivo é lucro. Surgiu, então, uma imensa variedade de alimentos baratos, acessíveis e prontos para consumir, porém altamente prejudiciais à saúde. Apesar dessa ameaça, porque são prejudiciais, é uma ameaça, as estratégias de marketing conseguem burlar, enganar, tá? Burlar a frouxa fiscalização da Anvisa, aí tem que explicar, primeira ocorrência tem que explicar, da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? Isso é nós vamos detalhar mais adiante ali. Consegue burlar a frouxa fiscalização da Anvisa e retirar do consumidor seu direito à informação. Publicidade, aqui, câmera, publicidade, intensa publicidade, eu desenvolvi isso lá, de alimentos processados, é o que está ali, associada à desinformação. Associada à desinformação, não poderia deixar isso de fora. Aí vem para cá, beleza, retirar do consumidor seu direito à informação. Não
não está sendo informado suficientemente. Nessas condições, ou seja, muita publicidade e pouca informação, nessas condições, ele acaba por ignorar os riscos a que está sujeito ao ingerir produtos ricos em sódio, gorduras saturadas, açúcar, ou embalados em recipientes contaminados com plástico ou metal. Mais uma vez, olha, nós citamos aqui a Anvisa, mostramos que temos conhecimento acerca do assunto, nós colocamos aqui mais informações de biologia, tá, que vocês aprendem em sala de aula. É muito simples, é muito fácil nós acessarmos essas informações, porque vocês estão o tempo todo envolvidos com elas. Tá? Procurem na sala de aula o que os professores andaram falando aí e tem muita informação, ou tem tudo que vocês precisam para compor uma redação top. Então, contaminados com plástico ou metal. Como se não bastasse isso, esse problema, a publicidade cria valores e comportamentos nutricionais equivocados. Assim, um refrigerante saturado de açúcar e de corantes perigosos torna-se símbolo de uma geração. Que refrigerante é esse, gente? Que eu nem coloquei o nome. Qual que é o refrigerante que é o símbolo de uma geração? Geração Coca-Cola. É até nome, faz parte de música aí do Renato Russo. Geração Coca-Cola. Então, eu nem citei o nome, só sugeri aqui. São o quê? O que nós estamos mostrando aqui? Comportamentos nutricionais equivocados. Acha que é bom. Um refrigerante saturado de açúcar e de corantes perigosos, o caramelo 4, né, da Coca-Cola, que muitos dizem que é cancerígeno, um refrigerante torna-se símbolo de uma geração. Ponto e vírgula. E uma margarina produzida a partir do nocivo processo de hidrogenação parcial transforma-se em símbolo da família saudável e feliz. Vamos colocar acento em símbolo? De vez em quando falha, né, gente? Uma palavra, outra. Infelizmente, eu não consigo perceber tudo. Margarina, símbolo de família feliz. Colocamos aqui perigoso, nocivo processo de hidrogenação parcial. Pega o óleo, faz o processo de hidrogenação parcial para gerar aquela consistência que a gente conhece da margarina, que é só um óleo. Tá? Então, olha só, atualidades. Atualidades. Biologia. Conhecimento aqui, olha, de funcionamento da máquina estatal. Quem é que é responsável por esse problema? Anvisa, Vigilância Sanitária. Muito bem. Bom, eu fiz 2 promessas. Uma está cumprida? Não está? Vejam bem, o tópico 1 está falando sobre publicidade e falta de informação. Publicidade e falta de informação. Publicidade e falta de informação. Até o fim. Este parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo ele fala apenas do tópico 1, que é uma releitura do quê? Da minha guia 1. Tranquilo? Ótimo. Agora, qual é a minha outra promessa? Eu disse que muitos brasileiros não têm acesso, porque os alimentos in natura, que são os de alta qualidade, o que poderia garantir, o que certamente garantiria uma alimentação de qualidade, nem todos conseguem. Aliás, a maioria não consegue, porque tem alto custo. Então, a minha promessa agora é falar sobre isso. Eu pego isso, faço uma releitura disso, eu sei que a minha guia 2 tem que aparecer aqui, transformar-se em tópico 2. Ótimo, professor. Estou entendendo tudo. Então, já que eu coloquei de início lá, um articulador que indica sequenciação, eu vou colocar outro aqui. Outro ponto a se considerar é o preço dos alimentos de boa qualidade. Lá está escrito que
Câmera aqui comigo. Pessoal, atento, câmera aqui comigo. Aqui está escrito alto custo dos produtos in natura de qualidade. Transforma-se na guia 2, preço dos alimentos de boa qualidade. Ah, professor, mas lá está escrito qualidade, aqui está escrito qualidade. O professor falou que não pode repetir. Gente, esquece, isso é paranoia. Isso é ideia de quem não escreve. E não sabe a dificuldade de fazer um texto que fala justamente sobre alimentação e não repetir certas palavras. Eu até fiz questão de grifar alimentos, alimentação, tantas vezes que aparece no meu texto. Isso está segurando a ideia central. Besteira você achar que não pode repetir. Pega texto aí, os melhores que você puder, na mídia. Folha de São Paulo, jornal, o Globo, o que você quiser. Há repetições, elas são importantes em textos bem escritos. Tá? Tá muito quente. A câmera aqui não gosta de sala fria, mas enquanto ela fica ali gravando, pessoal, eu fico aqui me esgoelando e a sala fica quente e ela sente frio e eu sinto calor. Vou dar preferência ao professor agora, tá, câmera? Então, seguindo aqui comigo, outro ponto a se considerar é o preço dos alimentos de boa qualidade. Apesar desse mercado ter crescido muito no Brasil da última década, qual mercado? Alimentos de qualidade. Cresceu. Mas como é que você sabe disso, professor? Ah, isso está nos textos motivadores. Aí eu lancei mão de informação do texto motivador. Mas você copiou? Claro que não pode copiar. Lá tem um dado de pesquisa, vou até colocar aqui embaixo, tem um dado de pesquisa mostrando que o Brasil movimentou 27 bilhões de reais com esse mercado. Isso é dado de pesquisa. Mas aí fica muito fácil, porque você tirou do texto motivador. Gente, está lá para quê? Está lá para quê? Ah, mas fala que você não está copiando. Ah, mas você pegou 27 bilhões. Ué, mas como é que eu represento 27 bilhões? Se não for copiando. O que não se pode copiar é a frase. Porque a frase é alguém que foi lá e fez. Ué. Agora, 27 bilhões, quem escreveu aquela frase e colocou ali naquele texto motivador também tirou de um dado de pesquisa. Isso eu posso fazer, ué. É só parar e pensar. A própria prova do Enem fala isso. Está escrito lá, com base nas informações dos textos motivadores abaixo, mais as informações que você dispuser sobre o assunto, redija texto. Com base. Então, eu posso utilizar do jeito que eu estou fazendo aqui, tranquilo. Ok. Acessíveis, onde é que está? Apesar desse mercado ter crescido muito no Brasil da última década, tais benesses, coisas boas, benesses são coisas boas. Palavra difícil, professor, mais uma para você. Isso é usual, isso aparece no jornal, revista, internet, em bons textos, né, claro. Tais benesses ainda são inacessíveis à maioria da população. Mas onde você pegou essa informação que é inacessível à maioria da população? É só parar e pensar. É um argumento comprovável. A maioria da população brasileira vive de salário mínimo, ou pouco além disso, como eu falei ainda há pouco. Essas pessoas vão investir numa alimentação cara. É inacessível para a maioria dos brasileiros. É um argumento comprovável. Está lá como estratégia argumentativa. O próprio INEP colocou. Tá bom? Então, vamos explicar. Vamos explicar por quê. Isso se deve aos baixos salários de milhões de brasileiros cujos gastos com alimentação precisam limitar-se ao estritamente essencial. Coitados, não tem como. Para esses indivíduos, os hábitos alimentares são definidos pela escassez de recursos financeiros. Qual o hábito alimentar da família pobre aqui? É o que tem, é o que pode. Diante disso, essas pessoas têm os hábitos que são possíveis de conformidade com as condições financeiras. Então, diante disso, é preciso esclarecer o seguinte.
Dois pontos. Dos 27 bilhões de reais que o mercado da alimentação saudável movimentou em 2015 no Brasil, segundo a Euromonitor International. Professor, mas aí você já colocou fonte aqui, não poderia deixar sem fonte. Porque este aqui não é um argumento, não é uma informação que você chega com facilidade. Você precisa citar a fonte. Não é um argumento comprovável. Não é um argumento comprovável. Aqui eu preciso citar a fonte, porque afinal de contas, de onde eu tirei esse número? Ok? Então, é preciso esclarecer o seguinte: dos 27 bilhões de reais que o mercado da alimentação saudável movimentou em 2015 no Brasil, segundo a Euromonitor International, desses 25 bilhões, muito pouco se deveu às classes menos abastadas. Eu disse o seguinte: um ou outro pode ter comprado, sim, alimentação natural, às vezes mais saudável, às vezes se apertou um pouco, comprou uma coisinha ou outra, mas é muito pouco. Mas eu não deixei de considerar que é possível. Tá? Gente, argumentar é um jogo delicado, complexo, que você só aprende treinando muito. Não é esse esqueminha que eles estão passando aí, faça isso, não. Vocês estão ficando assim feras em como se avalia uma redação do Enem, mas escrever mesmo está difícil, porque as aulas não são de escrita. Então preste atenção aqui, vamos aprender a escrever, tá bom? Em verdade, quem pode pagar por isso o quê? Alimentação de boa qualidade. São os brasileiros das classes média e alta, para os quais a aquisição desses produtos não pesa tanto no orçamento familiar. Não, pode comprar, média e alta. Nesse caso, a promoção de hábitos saudáveis, aqui ó, ao tema aqui ó, está aí. Nesse caso, a promoção de hábitos saudáveis depende apenas de informação e boa vontade para vencer dois grandes vilões do século XXI. Isso é para a classe média e alta. Porque não tem, às vezes, uma alimentação boa por falta de informação e de vontade. E porque também são, muitas vezes, levadas por dois grandes vilões do século XXI. A falta de tempo. Tem tempo para comer bem. Tem que comer de qualquer maneira, fast food. A falta de tempo e o comodismo, no sentido alimentar. Estou trabalhando, tenho dinheiro, preciso crescer, preciso manter família, me manter, né? E a saúde muitas vezes fica em segundo plano, se é que fica em segundo. A falta de tempo e o comodismo. Tais problemas têm conduzido estas camadas, aí eu usei estas para pegar as duas mais próximas, classe média e alta, tem conduzido estas camadas sociais ao consumo exagerado de fast food, que, por sua vez, fast food, acarreta as já citadas doenças da má nutrição. O meu guia 2 está aqui, a minha guia 2 está aqui, o meu tópico 2 está aqui. Este parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e todo ele fala apenas acerca da dificuldade que muitos brasileiros têm de poder comprar alimentos de qualidade e desenvolver um hábito alimentar saudável. Aqui. Segunda promessa cumprida. A minha segunda promessa está cumprida. Concordam comigo? Quem lê a minha redação sabe que ela tem uma estrutura interna, não sabe? Está acompanhando direitinho o meu raciocínio. Está contando pontos na competência 3, que é a organização do pensamento. Também, né, a organização do pensamento, não só, mas sobretudo ali. Beleza. Guia 1, tópico 1, guia 2, tópico 2. Para vocês que já conhecem a prova do Enem, já estão escolados, cansam de ouvir isso, só não entendem muitas vezes por que a nota é baixa, já que sabe tudo isso que tantos dizem aí, e isso está aí no manual de redação do Enem. Agora saiu até o manual dos corretores, todo mundo tem acesso, sem segredinhos,
Mas por que ainda assim muitos não conseguem escrever no nível que eles acham, com toda razão, que é de nota 1000? Porque não sabem ainda escrever bem. Conhecer todo o processo não quer dizer saber fazer. Bom, mas vocês já sabem. Vocês já sabem, teoricamente, que agora nós temos que fazer o quê? Solucionar. Agora é a solução. É a solução. A solução de quê? Eu preciso solucionar o problema do excesso de publicidade dos alimentos ultraprocessados. Eu preciso. Mas eu tenho que pensar no seguinte: o Estado brasileiro não pode colocar nenhum tipo de limitação à publicidade, a não ser aquela limitação no sentido de, olha, isso é ofensivo à criança, olha, tem que falar que tem esse tipo de produto, porque esse produto pode fazer mal às pessoas que têm determinadas intolerâncias, alergias. Então tem que constar no rótulo esse tipo de informação. Mas não vai muito além disso. Meus caros, espera aí, professor, eu acho que eu estou entendendo. Então nós vamos solucionar, presta atenção aqui, nós vamos solucionar este problema. Mas como se eu não posso falar que o Estado tem que acabar com a publicidade? Ou tem que reduzir a publicidade? Você não pode falar isso. É um direito constitucional. Artigo 5º da Constituição, inciso 9. Pode pegar a Constituição aí na internet e examinar. Artigo 5º, inciso 9. É livre a manifestação da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem prévia licença ou censura. Não tem prévia licença, tem censura. Pode fazer publicidade enquanto quiser, de margarina, de Coca-Cola. Pode falar que é da geração maravilhosa, que você toma aquilo, você fica uma pessoa, sabe, totalmente integrada ao mundo. Não tem limites. Como que o Estado vai limitar? Então por que você colocou isso, professor? Porque tem outra forma de você atuar num problema deste. Existe um excesso de publicidade e isso vai continuar. Vai continuar. Isso é permitido, constitucionalmente permitido. Mas nós podemos falar com o Estado que ele tem que esclarecer. Vai continuar a ter publicidade, mas a pessoa vai olhar e falar assim, não, mas isso aí tem muitos problemas. Não vai ficar só o lado bom daqueles produtos. Claro que o Estado não pode chegar e falar, olha, a Coca-Cola tem caramelo 4, isso, esse produto tem isso, isso. Não, mas vai colocar nutricionistas, nutrólogos, para discutir a questão, vai informar a população, vai colocar médicos para falar sobre isso, pessoas abalizadas no assunto que possam acrescentar. Hoje nós temos as facilidades aí das redes sociais. É muito simples, o Estado tem que investir nisso, ele pode, tem dinheiro. Então, agora, a minha promessa é solucionar 1, solucionar 2. Eu preciso solucionar os dois com o mesmo nível de detalhamento, professor? Não. Um você detalha bastante, claro, bastante o que der, né, o que couber, em 8 linhas, 9 linhas. Façam linhas pequenas, hein? Ó, façam letra pequena. Não cabe, não. Solução para a guia 1 e para a guia 2. Eu vou depositar mais expectativa em solucionar a guia 1 ou a guia 2? Vamos ver aqui. Portanto, um clássico, portanto, houve tempo que a gente recebia aluno aqui que ficava assustado. Falou, mas eu posso terminar a redação com portanto? Eu falei, claro. Ah, não, eu aprendi que não pode colocar portanto uma conclusão. E eu ficava assim, gente, de onde esse indivíduo saiu, coitado? É vítima de um processo educacional falho. Aprendeu dentro de sala de aula que não pode terminar uma redação com portanto. Então, se você tem essa ideia, tira isso da cabeça. Portanto, diante dessas dificuldades, mostramos aqui uma série delas, é fundamental não somente
não só, mas também, olha só, não só, mas também isso é aditivo, é fundamental não somente promover hábitos alimentares saudáveis, mas também garantir a todos os brasileiros o acesso a produtos de qualidade. Então, não somente promover hábitos, porque o tema fala, nós temos que promover hábitos, mas nós temos que garantir acesso a todos os brasileiros ao alimento, para que eles também possam criar bons hábitos. Senão eu só crio bons hábitos sem quem pode pagar. E aqui ele falou no Brasil, e não na classe média alta do Brasil. Ótimo. Então tá, nós vamos fazer duas coisas. Não só promover hábitos alimentares, mas também garantir a todos os brasileiros acesso. Por que muitos não têm acesso? Falta dinheiro, não sabe que é tão importante comer essas coisas. No primeiro caso, promover hábitos alimentares saudáveis, é fundamental informar insistentemente o consumidor sobre os malefícios de um hábito alimentar baseado em ultraprocessados. Eu coloco insistentemente porque a informação já tem. Nós estamos propondo que seja insistente, do jeito que a publicidade é também insistente. Esse trabalho, né, de falar sobre isso, sobre os malefícios, esse trabalho deve ficar sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. Mais especificamente da Anvisa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é subordinada ao Ministério da Saúde, gente. É uma autarquia. Eu não vou explicar isso aqui, mas é uma empresa que é, em alguns sentidos, públicas, são empresas, em algum sentido, elas são públicas, no outro sentido, elas são privadas. O patrimônio delas é privado, mas ela está sob a inspeção de órgão público. No caso, Ministério da Saúde. Não vou entrar nesse detalhamento que não é para vocês, só para matar a curiosidade. Tá? Então, falou que é alguma coisa relacionada com saúde, gente. Ministério da Saúde e Anvisa, você não erra nunca. Então, esse trabalho deve ficar sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, mais especificamente da Anvisa, a qual deverá utilizar a mídia para contrapor argumentos científicos aos sedutores comerciais de produtos comprovadamente nocivos à saúde. Ela vai apresentar o que a ciência fala sobre isso. Então ela vai contrapor argumentos aos sedutores comerciais de produtos comprovadamente nocivos à saúde. Eu não falei que tem publicidade demais? Estou combatendo o problema aqui. Entendi, professor. Agora eu estou entendendo. Então, não é? Não é difícil entender. Então, no primeiro caso, eu propus isso aqui. Já no segundo caso, qual que é o segundo caso? O acesso de todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso. Já no segundo caso, é imprescindível incentivar a produção de alimentos orgânicos a fim de torná-los baratos e acessíveis. Não falei que muita gente não tem porque é caro? Então, quero que fique barato e acessível. Eu não falei que tem falta de informação? Então, na minha guia 1 não tem falta de informação? Eu vou me informar. Na guia 2 não fala que tem gente que não pode comprar? Vão tornar o negócio barato. Que até as classes mais baixas podem comprar. Ok? Já no segundo caso, é imprescindível incentivar a produção de alimentos orgânicos a fim de torná-los baratos e acessíveis. O que deve ser feito por meio de subsídios governamentais capazes de garantir uma boa produção com preço final suportável para as classes com menor poder aquisitivo. O Estado vai e subsidia. Gente, é subsídio, não é subsídio, não. Subsídio. Você está entre uma vogal e uma consoante. O S vai ter som de S forte. Subsídio. Agora, se ele está entre duas vogais, casa, ele tem S fraco. Som de Z. Belezinha? Então, cadê? Subsídios. Por meio de subsídios governamentais capazes de garantir uma boa produção com preço final suportável para as classes com menor poder aquisitivo.
A finalidade de todas essas medidas é promover hábitos alimentares saudáveis que, como afirmou Hipócrates, previnam os seres humanos das doenças da má nutrição. Aí eu já fecho com o início do meu texto. A minha redação ela está totalmente organizada. Não precisa nem falar que na competência 3 nós já fechamos. O INEP, o corretor, ele tem que ver uma estrutura na sua redação, previsível. Uma estrutura na sua redação. A estrutura tem que se permitir ver. Isso está no manual, ou nos manuais. A estrutura que se permite perceber na leitura. Então, a minha estrutura se permite perceber. Aí. Entenderam? Vamos lá? As 5 competências. Ah, professor, estou cansado. Então, para, desliga. Depois você volta. Ah, mas se eu parar agora, então continua. O que é melhor para você? Se esforçar agora ou achar que está cansado? Aí você vai, não faz mais nada, vai ficar acessando coisas inúteis. E aí eu também acesso coisa inútil. Mas na hora de ir fazer o que precisa ser feito, nós vamos sair na frente. Então, não esmoreçam. Continuem aí. Respira fundo. Ah, mas é muito chato uma aula desse tamanho, então não assiste. A sua opção é não assistir, ué. Agora, pode ter certeza que tem gente que assiste até o fim e volta, assiste mais uma vez, espera 2, 3, 4 dias, volta e assiste de novo. Como é que você sabe? É aluno que chega para mim e fala, professor, eu tô vendo esses vídeos 4, 5 vezes. E olha, eu estou mudando o meu modo de pensar na redação. Não é só modelinho, não. Agora eu tenho conteúdo para pôr na redação. Eu estou confiante de que eu estou sabendo escrever, porque além de ouvir as aulas, eu vou seguindo ali nos prints do quadro que o senhor manda. Então, se você não faz, pode ter certeza que tem gente que faz. Véio. Não é? Bom, dito isso, convenci vocês de que é preciso continuar. Se você está aí porque você, foi convencido. Então, vamos lá. Vamos ver as 5 competências. Só mais 2 horas a gente termina. Então, competência 1 é o uso da norma culta da língua portuguesa. O português padrão. O seu nível de desempenho, ou o seu desempenho é alto, ou é um pouquinho para baixo, ou é mediano, ou é péssimo. Tá? Aí varia. 200, 160, tá? 120. Então, vamos lá. Vocês observaram aqui a pontuação, grafia de palavras. Pode ser que uma outra palavra, gente, esteja grafada errado aqui. Isso não tem nenhuma preocupação com isso. Às vezes tem mesmo errado. Em outras redações aí, depois que eu paro e vejo, gente, está errada essa palavra. Aí às vezes eu faço uma erratazinha lá, onde eu coloco os vídeos no Instagram, mas a minha preocupação não é essa. Tá? Uma palavrinha, 2 palavrinhas numa redação bem feita, isso é tolerável. Então, pontuação boa, uso de pronomes, conjunções, preposições, maiúsculas e minúsculas, organização do pensamento, conectores bem colocados. Gente, vocabulário na medida certa, não tem nada aí excessivo, sabe? Não usa palavra difícil. Ah, mas você usou uma livro. Não, você aprendeu. Mas pode observar, minhas redações sempre têm palavras fáceis. E olha, o que parece muitas vezes difícil para você é pela sua falta de leitura, eu tenho que ser sincero. Se você estivesse lendo mais um pouco, você não ia achar essas palavras difíceis não, que elas estão aí em livros, em revistas, em jornais, do dia a dia, e que são feitos para leitores médios. Não é nem para leitor de alto padrão, não. Esses filósofos muito complexos, teorias acerca de ideias jurídicas, esses filósofos, aí sim, os livros são escritos para leitores de nível muito alto, mas o que a gente encontra nos jornais e revistas é para leitor médio, é para vocês, tá? Então, 200 na competência 1. Competência 2, professor, conteúdo. O conteúdo.
utilização de informações de diversas áreas do conhecimento para fundamentar o seu ponto de vista. São aquelas estratégias argumentativas. Coloquei história, coloquei frase. Tem uma parte lá que fala frase ou argumento de autoridade. Aqui eu coloquei a frase com pensamento de Hipócrates. Já entrei arrebentando tudo. Tá? Já coloquei quem é ele. Já travei o que ele falou com a ideia central aqui. Já desenvolvi aqui o tema. Já está aqui. Já apresentei minhas duas guias. Tá? Segue aqui, câmera. Eu vou fazer isso rápido, que eu já andei falando com vocês. Tá? Retomei. Falei da Anvisa. Falei aqui dos problemas. Joguei biologia, porque às vezes, uma palavra, uma frase de um pensador para eu colocar. Eu estou ouvindo essas besteiras aí, gente. Que você tem que colocar uma frase de pensador aqui, uma frase... Gente, se vocês ficarem nessa, vocês não vão conseguir escrever boa redação nunca. Porque tem tema que possibilita você citar mais frase de autor. Tem tema que é mais fácil você trabalhar contexto histórico. Tá certo? Então, olha só, Anvisa. Aqui nós colocamos esse dado estatístico. Tá? Colocamos mais informação aqui. Olha, a proposta de intervenção está muito clara. Voltamos com... Ótimo. 200 também, tá? 200 sem dúvida nenhuma. Tá? Competência 3, estrutura que se permite ver da sua redação, argumentatividade, seleção dos argumentos, das informações que você coloca no texto, como é que você organiza isso? 200 também. Competência 4, para você ganhar 200, uso diversificado de recursos coesivos. Vamos lá? Recurso coesivo. Tudo que está de azul aqui, câmera. Vou ficar do lado de cá. Esse, é claro que isso tudo aqui, ó, esse notável pensador grego retoma Hipócrates, mas eu coloquei só esse aqui. Suas, elas, e não é sem motivos, que, enquanto, além de, no entanto. Aí aqui eu coloco dois principais fatores. Dois. Vem o primeiro, vem o segundo. Tudo é articulação, gente. Existem diversas formas de nós estabelecermos a coesão no texto. Tá? Colocamos aqui no início do parágrafo o setor, isso, nesse, então, apesar dessa ameaça e nessas condições, ele, que, como se não bastasse isso, assim, se, a partir de, olha só, outro ponto, apesar desse mercado. Ah, mas você colocou apesar de, colocou, gente, está longe, então coloque não obstante, muito embora. Você tem que ter diversificação. Ué. Tem aula para isso aí. Tem várias aulas que eu estou falando só sobre conectores. Estou falando sobre... Tem várias aulas aí que eu falo tão somente de conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Tem aos montes aí. Vocês têm a aula, tá ok? Rever. Isso, cujos, indivíduos, disso, que, quem, os quais, isso, para, tais problemas. Gente, dificilmente eu vou começar um período sem colocar um articulador inteligente. Vamos aqui para o final. Portanto, não somente, mas também, no primeiro caso, aí depois vem já no segundo caso, né, fica toda presa mesmo. Esse trabalho, mais especificamente, a qual, o que, por meio de... Aí, e vai. Não vou nem detalhar muito, senão vocês cansam mesmo. E aí vem o final. Proposta de intervenção. O que tem que ter? Câmera. O que tem que ter? Pessoal, o que tem que ter? Mas tem que ficar bonitinho. Né? Parem de colocar esse negócio de mesas redondas para resolver tudo enquanto é tipo de problema. Esse negócio já está cansando, está desvalorizado. Ah, que é preciso fazer as mesas redondas entre não sei quem, chamar pai para fazer... Pensar em algo mais inteligente, tá bom? Então, ação. Qual é a ação? É fundamental promover hábitos alimentares, garantir. Isso. Aí, como que eu vou fazer? É o meio modo. De que maneira?
informar insistentemente o consumidor sobre os malefícios, hábitos alimentares. Esse trabalho deve ficar... Quem? Aí vem o agente. Quem é que vai fazer? Deve ficar sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, mais especificamente da Anvisa. Você tem que saber quem que você acerta, né? Pensou, você coloca pai aqui? Né? Olha, eu poderia ter falado de hábitos saudáveis, que a família, os pais têm que ensinar os filhos. Gente, os pais, vamos falar a verdade, os pais têm hábitos saudáveis? Todos têm. Muitas vezes os filhos têm, os pais não têm. Lá em casa é assim. Entenderam? Eu não tenho hábitos alimentares muito saudáveis. Tenho, assim, relativamente, né? Mas os meus filhos, eles são estritamente saudáveis no sentido da alimentação, da nutrição. Então, eu vou falar que os pais é que têm que fazer. Os pais que não sabem fazer, de um modo geral, nós temos que ensinar, inclusive, os pais. Você tem que pensar, para não ficar falando besteira. Tá bom? Então, quem é? Coloquei aqui o agente. Ótimo, ótimo. É o Estado aqui, é o Estado aqui. E com que finalidade? Aí você fecha com a finalidade de tudo. De tudo. Lembre-se que de vez em quando a gente pode ter um a fim de, que é uma oração subordinada final. Mas aqui é a finalidade de tudo. A finalidade de todas essas medidas é promover hábitos alimentares saudáveis que, como afirmou Hipócrates, previnam os seres humanos das doenças da má nutrição. É bacana, né? A gente fechar voltando em alguma coisa do início. Mas para isso a redação tem que estar toda muito harmoniosa. Gente, eu estou gastando tempo, vontade, e com muito prazer, com muita satisfação, para que vocês aprendam, para que vocês tenham uma noção assim muito precisa, uma redação de alto nível. Se ficarem lendo, relendo, vendo, revendo as aulas, vocês vão conseguir, através de mimes e imitação, guardar muita informação e reproduzir muito disso na hora da prova. Mas para isso vocês têm que ficar encharcados, embebidos dessas informações. Isso tem que ficar assim muito dentro de vocês, muito na cabecinha de vocês, tá? É assim que a gente faz. É assim que a gente avança. Beleza? Tranquilo? Então, meus caros, forte abraço, até mais.